Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, glória! Deus é bom, amém? Aleluia! Então, esse domingo hoje é um domingo especial, amém, queridos? Domingo especial, comunhão. Então, esse domingo nós estamos falando sobre discipulado. Oh, coisa maravilhosa, amém, queridos? Nós estamos falando sobre 4 aspectos importantes do discipulado. Como é importante você ter um discipulado, um lugar que é seu, amém, queridos? E nós vamos ver que os homens de Deus lá no Novo Testamento, na igreja primitiva, ele tinha um lugar que era seu, ele tinha um grupo de pessoas que eram seus, amém? E no momento de dificuldade, de tribulação, onde se levantavam a adversidade, eles iam para os seus, amém, queridos? E quando eles estavam no momento de dificuldade lá, numa prisão, os seus estavam lá intercedendo e orando por eles e trazendo livramento para eles, amém? Então, como é importante você ter os seus, amém? É importante você estar vinculado a um discipulado, porque você vai ter os seus, amém? No momento de dificuldade, momento de tribulação, de aperto, você vai ter a quem correr, buscar ajuda, os seus, amém, queridos? Então, nós vimos no primeiro culto o pastor Zé falando sobre comunhão. O discipulado é um lugar de comunhão. Então, toda terça-feira nós temos comunhão, amém? Mas uma vez em especial no mês nós temos a nossa confraternização, onde nós temos a ceia e cada um leva um bolo, um refrigerante, um salgado, um pastel, e ali a gente faz uma festa, amém, queridos? Amém? Nós temos ali o tempo de comunhão, amém, queridos? E esse tempo de comunhão é tão importante que nós incentivamos, às vezes, aquela pessoa que faz o rema, segunda, quarta e sexta, ela está no rema, quinta tem culto, domingo tem culto, às vezes só sobra a terça-feira para ele ter um tempo com a família. Então a gente diz mesmo, você não precisa estar no discipulado todos os dias, você que faz o rema, mas esteja pelo menos no dia da confraternização, amém? Isso se aplica para aqueles que fazem faculdade, aqueles que trabalham longe também. Então, pelo menos no dia de comunhão, no dia da confraternização, da ceia que nós fazemos no discipulado, você esteja presente, amém? Então, o discipulado é um lugar de comunhão, amém? Nós vimos o pastor Cláudio ministrando já no segundo culto, às 10h30, falando sobre o apacentamento. Hoje nós somos 1.600 pessoas. O pastor Cláudio não consegue dar conta de apacentar 1.600 pessoas, amém? Então, no discipulado é o lugar onde você vai ser apacentado, vai ser cuidado e acompanhado. Amém, queridos? É a visão da igreja. Você deseja ser acompanhado, você precisa estar vinculado a um discipulado. O discipulado, a visão de apacentamento, está vinculado à visão que Jetro trouxe a Moisés. Jetro era sogro de Moisés, e Moisés ficava lá o dia inteiro atendendo o povo desfalecia, ele desfalecia e ele não conseguia dar conta. E aí o Jetro dá um conselho a Moisés: levanta homens valentes, homens de verdade no meio do povo, para ser líder de grupos de 100, de 50, de 10, amém? Isso você vai trazer tanto alívio para você quanto para o povo. Nem você nem o povo vai desfalecer. Então, a visão do discipulado também está vinculado ao apacentamento, ao conselho que Jetro deu a Moisés. O sogro de Moisés, Jetro, deu a Moisés. Então, é ali que nós vemos a necessidade um dos outros. Se esse mês está mais apertado, e aí a gente levanta lá uma cesta da abundância, amém? Se tem alguém passando por algum problema psicológico, a gente levanta também um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, amém? Então é dentro do discipulado que você é acompanhado,
Amém, queridos? E no discipulado, nós também temos o nosso momento de oração, a oração em grupo. Amém, queridos? Nós chamamos oração em grupo, mas a oração em grupo é a oração unânime, oração uníssona. É lá que a gente ora. Então, a liturgia do discipulado, a gente começa com um louvor, temos a ministração da palavra, mas depois desse momento, nós nos reunimos para orar pela liderança do ministério, pelo apóstolo Guto, orar pelo pastor presidente da nossa igreja local e sua família, amém? Orar pelos eventos que vão acontecer, a gente também entrega em oração os eventos, oramos pelos pedidos um dos outros, amém, queridos? E é por isso que o discipulado, nós não é um lugar de visitante, porque é um lugar seu, onde você se abre, onde você coloca ali as suas aflições, aquilo que tem te incomodado, tem te atrapalhado, e aí você abre o seu coração, porque são os seus, e a gente pega junto, todos levantam a voz, unidos no mesmo propósito, amém? Com a voz alta mesmo, amém? E faz um barulho santo naquele lugar, e as orações são respondidas, amém? A vitória chega, amém? Porque a oração é poderosa, amém? E é no discipulado que também nós discipulamos as pessoas, amém? E Jesus, ele diz lá para ir por todo mundo fazer discípulo. Ele fala que os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na minha palavra, ou seja, no discipulado a gente ensina, a gente ministra a palavra para que cada membro ali permaneçam na palavra e se torne um discípulo do Senhor, amém? Então é uma bênção o discipulado. A visão dessa igreja é o discipulado. Se você não tem sido tão acompanhado, se você não tem sentido falta do apacentamento, será que você tem seguido a visão de estar frequentando o discipulado para ser acompanhado, para ser apacentado, para desenvolver o seu chamado? Amém? Você precisa estar lá. O pastor Zé falou algo muito interessante e mexeu comigo. Ele falou que ele se prepara, a gente se prepara, eu também sou líder de discipulado, a gente se prepara, ele falou, prepara, porque o discipulado é na casa dele, ele falou, prepara um cafezinho, um chazinho, um cappuccino, prepara a palavra, e cadê você? Às vezes você não vai, e aquilo decepciona a gente, é verdade. A gente estuda, a gente se prepara, já pensando em você, e quando chega na hora do discipulado, você não está lá, dá uma murchada, a gente fica triste, amém? Porque a gente quer você, a gente se preparou tudo, o ambiente, pensando em você. Então é importante que você esteja lá na medida do possível, amém? Para ser apacentado, para receber oração, para desfrutar da comunhão e desenvolver aquilo que está sobre a sua vida, amém? E agora, nesse tempo, nós vamos estar falando sobre a oração em grupo, amém? A oração unânime, a oração uníssona, amém? Nós vemos lá, eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6, no versículo 18, oração em grupo é a oração unânime, a oração uníssona, amém? E diz assim, em Efésios no capítulo 6, no versículo 18, você achou o texto? Eu só vou ler a parte A desse versículo, e diz assim, com toda oração e súplica. Olha o que ele diz, com toda oração. Então o que isso nos mostra? Que existe mais de uma oração, com toda a oração. E eu gosto da versão em inglês, a versão Moffat, que diz assim, orando com todos tipos de oração e súplica, todos tipos de oração, ou seja, não existe só uma oração, um tipo de oração, existe vários tipos de oração, amém, queridos? E cada oração tem os seus princípios e as suas leis espirituais. Nem todas os princípios e orações que se aplica a uma, se aplica a todas, amém? Isso me faz lembrar de alguns jogos. Nós temos alguns jogos que são classificados como esporte, amém? Mas os jogos são diferentes, e nem todas as regras dos jogos se aplicam a tudo. Por exemplo, nós temos alguns esportes, futebol,
handball, voleibol, amém? Basquetebol, beisebol, são tantos esportes que tem, mas nem todas as regras e normas se aplicam a todas. Nós vemos o futebol, que é o mais conhecido no Brasil, né? Brasil, país do futebol, amém? Nós vemos que o futebol, ele é jogado com os pés, amém? Se você intencionalmente colocar a mão na bola, você não vai prosperar nesse esporte, nesse jogo. Você não vai sair vitorioso desse jogo, porque você vai cometer uma infração. Você não está aplicando a regra certa. Então você não vai ser bem sucedido no futebol se você tentar toda hora colocar a mão na bola. Amém? Toda hora você vai perder a sua posse de bola e você não vai ser bem sucedido. Amém? Nós vemos o basquetebol, que é outro esporte. Se você colocar o pé na bola intencionalmente, você está afligindo a regra, porque o basquete já não joga com os pés, o basquete já joga com a mão. E se você colocar o pé na bola intencionalmente, você está violando uma regra, você não vai prosperar, você não vai avançar, não vai ser bem sucedido naquele esporte, porque você está colocando os pés em vez de colocar a mão. E é assim também na oração. A oração tem os seus princípios e leis espirituais que você não pode aplicar em todas as orações. Se você não aplicar a lei espiritual e o princípio espiritual correto em nenhum tipo de oração, você não vai avançar naquela oração, você não vai ser bem sucedido naquela oração, porque você não está aplicando as leis e princípios espirituais corretos. E pode ser que a sua oração não seja bem sucedida, porque você não está aplicando os princípios e leis espirituais corretos naquele tipo de oração. Amém, queridos? Oh, glória! E você aprende isso aonde? No seu discipulado. Amém? E quais são os tipos de oração que nós temos? Nós temos 8 tipos de oração. Nós temos a oração da fé ou oração da petição. Às vezes fala oração da petição e às vezes fala oração da fé. É a mesma coisa, ok? Nós temos a oração de consagração. Nós temos a oração de louvor, oração de entrega, oração de intercessão, oração de concordância e oração unânimes, oração em línguas. Eu não sei se eu falei. Então nós temos 8 tipos de oração. Amém? Nem todas as regras se aplicam a todas. Amém? Se você aplicar um princípio e uma lei de uma oração na outra, pode ser que você não seja bem sucedido naquela oração. E como que eu aprendo isso? Faça o rema. E ainda tem mentoria de oração. E se ainda ficar ruim, você pode pegar um livro, Oração que Prevalece para a Paz, que você vai ser bem instruído nos tipos de oração. Amém? Vou te dar um exemplo. A oração da fé exige que a gente creia que o Senhor nos ouve e recebe a nossa oração e também nos responde. Amém? A oração da fé, você não pode ter dúvida da vontade do Senhor naquilo que você está orando. Amém? Então você observa que a oração da fé, você precisa estar certo que o Senhor ouve a sua oração, que Ele recebe a sua oração e que Ele te responde. E você não pode ter dúvida de qual é a vontade de Deus para aquele propósito que você está orando. Amém? O que reflete a oração da fé é Marcos 11, 23 e 24. Eu quero ler com você. Marcos 11, 23 e 24. Marcos 11, 23 e 24. Amém? Ele diz assim, você achou? Amém. Você deve até saber de cabeça, amém? Nem se fala esse versículo na igreja. Amém? Diz assim, Marcos 11, 23 e 24. Diz assim:
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebeis, e será assim convosco. Amém? Então ele está dizendo que a fé é você crer e falar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,13 que esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então a fé é crer com o coração e falar com a boca, e nada duvidando. Você precisa crer que você está pedindo, você vai receber. Amém? Essa é a oração da fé. Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue, você lembra? Em Marcos no capítulo 5, que ela dizia, ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela começou a dizer, ela começou a falar: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Amém? Ela cria naquilo que ela estava pedindo, ela cria naquilo que ela estava falando, e ela tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Amém? Não pode ter dúvida na oração da fé. Amém? Porque dúvida é o oposto de fé. Amém? Tiago no capítulo 1, no versículo 5, ele falando de pedir ao Senhor sabedoria, mas tudo não só se aplica à sabedoria, mas podemos aplicar em qualquer coisa que formos pedir ao Senhor. Devemos pedir da forma que Tiago nos ensina. Ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes improperá, ou seja, não vai lançar em nossa face que não somos merecedores. Ele peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então está dizendo, aquele que pede com dúvida, não pensa que vai receber, porque não vai receber. Então quando eu fizer a minha oração, eu tenho que ter certeza que o que eu estou pedindo é a vontade do Senhor. Se está na palavra, é a vontade dele, que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então tudo aquilo que eu peço a ele, alinhado com a sua palavra, é a sua vontade. Então eu creio que eu vou receber, e eu vou receber. Amém? Creia que receberás, e você vai receber. Amém, queridos? Então você observa que na oração da fé não pode ter dúvida, porque dúvida é o oposto da fé. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 23 ou 31, eu posso ver para você, é 23, ele diz: aquele que come com dúvida, falando num contexto de comida sacrificada a ídolos, ele diz: aquele que come com dúvida é condenado, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então observe o que ele está dizendo: aquele que come com dúvida é condenado, porque o que faz não provém de fé, porque dúvida não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Então você observa que onde há fé não há dúvida, onde há dúvida não há fé. Amém, queridos? Então fé e dúvida não combina, é como se fosse água e óleo, não mistura. Amém, queridos? Nós vemos que Abraão, ele recebeu a promessa do seu filho, de seu pai de uma grande nação, de receber Isaac como filho, que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Amém, queridos? Então você observa que a oração da fé é uma oração que você precisa crer e não duvidar. Você precisa crer que o Senhor te ouve, que Ele recebe a sua oração e que Ele te responde. Amém? E você precisa saber o que você está orando é a vontade de Deus, porque se você não tem certeza que é a vontade de Deus, você vai ficar no campo da dúvida e não vai funcionar a oração da fé. Amém, queridos? E aí nós vimos a oração da fé.
Mas nós vemos também uma oração, que na oração da fé não se aplica, é se você colocar o se na sua oração da fé. Mas Jesus, ele orou o se. Eu lembro que ele orou o se. Sim, ele orou uma vez, mas ele não estava orando a oração da fé, ele estava orando a oração de consagração. Amém? Ele estava se consagrando lá no Getsêmani, amém? Ele diz: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for da sua vontade. Então, essa regra, essa lei, esse princípio da oração de consagração, de se for a sua vontade, não se aplica à oração da fé, porque o se você aplicar o se na oração da fé, é dúvida. Amém? Então você observa que o princípio, as leis da oração da fé, não pode ser aplicada nela a oração de consagração, que se aplica o se for da tua vontade. Esse princípio do se for a sua vontade, é a lei da oração de consagração, e não da oração da fé. Amém? Se você orar a oração da fé com as regras e as normas, os princípios espirituais, as leis espirituais da oração de consagração, a sua oração não vai ser atendida. Amém. Você não vai ser bem sucedido nesse jogo. Amém? Como aquele que quer jogar basquete, com as regras de basquete, o futebol não vai ser bem sucedido. Amém? Então você precisa orar a oração da fé com as regras, com os princípios, com as leis da oração da fé, e a oração de consagração com as regras e princípios da lei de consagração. Eu quero abrir um texto com você lá em João no capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ver Jesus aqui orando novamente. Então nós vemos Jesus orando lá: se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Sim, Jesus usou o se numa oração de consagração, mas nem todas as orações, e eu só lembro dessa aqui que ele usa o se, não lembro de outra que ele não usa o se. E nós vamos ver agora aqui uma outra oração que Jesus faz em João capítulo 11, que não usa o se. Amém? E eu quero ler com você a partir do versículo 39 de João capítulo 11. João capítulo 11, 39. Amém? Você está comigo? Amém. Ele diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, de Lázaro, ok? Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos do céu, disse: Pai, eu te dou graça porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Senhor, se for da tua vontade, Lázaro saia para fora. O que ele disse? Lázaro, vem para fora. Ou seja, ele ordenou, ele determinou. A oração da fé, você ordena e você determina algo. Amém? Quando você quer mudar alguma circunstância, quando você quer obter alguma coisa, você precisa orar a oração da fé. Amém? Jesus não disse: Senhor, se for da tua vontade. Ele ordenou algo. Amém? Lázaro, saia para fora. Aqui ele não está aplicando a oração de consagração, mas a oração da fé. Amém? E o que acontece? Lázaro sai para fora. Lázaro, ele ressuscita. Amém?
Amém, queridos? Então você consegue observar os princípios das orações que eu preciso colocar em cada lugar. Amém? Porque se eu usar um princípio de oração no lugar errado, numa oração errada, eu não vou ser bem sucedido naquela oração. Amém? A oração da fé é aquela que você muda a circunstância, ou você deseja algo, você quer mudar algo, ou quer receber algo, então você vai ordenar, você vai determinar a oração da fé. Você não vai perguntar se é a vontade do Senhor. Amém? A oração da fé você determina, você ordena e vai acontecer. Amém? Porque você está convicto que a vontade do Senhor é aquela, que a vontade do Senhor é boa, que é perfeita, que é agradável. Amém? Então você conhece a palavra do Senhor, sabe que aquela é a vontade do Senhor, então você vai ordenar. Amém? Você vai ser direto naquilo, isso vai acontecer. Amém, queridos? Então, no discipulado, a gente aplica todos esses tipos de oração. Amém? Todas essas orações nós aplicamos, mas a oração que nós mais aplicamos na oração, no discipulado, é a oração em grupo, é a oração unânime. Amém? Uníssona. Amém? Quase que falo em línguas. É oração unânime. A oração unânime é aquela oração que todos nós levantamos em voz alta e falamos algo, determinamos algo. Amém? Envolvemos o nosso coração, envolvemos o nosso espírito em uma direção unânime. Amém? Então observa que a oração unânime não é uma oração silenciosa, é uma oração em voz alta. Amém? Nos levantamos e todos no mesmo propósito, na mesma direção, oramos ao Senhor. Amém, queridos? E é uma oração poderosa. Há unção poderosa nessa oração. O salmista, no capítulo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce pela cabeça, escorre pela barba, a barba de Arão, e vai até a sua orla, e ali ele derrama as suas bênçãos e vida para sempre. Amém? Então é uma oração poderosa, a oração unânime. Amém, queridos? E nós devemos ter esse lugar que é nosso, porque quando estiver passando por alguma circunstância, por algum problema, você sabe aonde você vai recorrer. Você vai recorrer ao seu discipulado, você vai recorrer ao seu. Amém, queridos? Isso me faz lembrar lá de Pedro, em Atos no capítulo 3, quando eles estão indo ao templo e chegam no lugar do templo onde era colocado um coxo na porta formosa, e aquele coxo de nascença ficava ali pedindo esmola. Amém? E aí Pedro e João olham para aquele coxo pedindo esmola, eles dizem: olha aqui para a gente. E aquele coxo olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E deu a mão àquele homem, e aquele homem se pôs de pé, e os seus pés ficaram firmes, e aquele homem começou a saltar e a correr. Amém? Olha aqui que milagre poderoso. Ninguém que nasce já nasce andando. Você tem que aprender o que? A se equilibrar. Amém? Aquele homem que nunca tinha andado, ele deu um salto e começou a andar. Como assim? Não precisou nem treinar equilíbrio. Tamanho foi o poder do Senhor em manifestação. Amém? Porque aquele homem naturalmente, ele agora ficou em pé. Olha, ele não conseguia ficar em pé, ele já ficou em pé. Agora ele vai aprender a andar. Mas não, meu irmão, o milagre foi completo. Os seus pés firmaram, ele já começou a andar, sem ninguém ensinar, sem passar por um processo. Amém, queridos? E aquele milagre repercutiu em toda a nação. E aí mandaram chamar lá Pedro e João, e ele vai diante lá dos anciões, dos escribas, e já era tarde da noite, e colocaram aqueles homens no cárcere.
aqueles 2 homens, e no outro dia eles foram depor, e aí foram ameaçados, falaram para não mais anunciar a Jesus, não pregar mais a Jesus, e Pedro se levanta, eles viram a intrepidez de Pedro e de João, e Pedro diz: eu vou obedecer a vocês, eu vou obedecer ao Senhor? Eu vou obedecer ao Senhor? Eu já vacilei lá atrás, já neguei o Senhor, mas agora não, meu irmão, agora eu sou cheio do Espírito, amém? Eu não vou obedecer a vocês, eu vou pregar a palavra. E aí, em Atos no capítulo 4, eu gostaria de abrir com você. Eu não sei se você tem aí a versão revista e corrigida. Alguém tem a versão revista e corrigida? Revista e corrigida aí? Tem não? Tem ali? Tem mais alguém? Aleluia. Você consegue falar alto aí para mim, minha irmã? Parece que eu estou no remo hoje. Aleluia. Você consegue ler Atos capítulo 4, versículo 23? Oi, soltos eles foram para onde? Soltos. O que eles fizeram? Foram para os seus. Observa, Pedro e João, ele tinha os seus. Quando eles foram soltos, eles foram para os seus, o seu grupo, o seu discipulado, e contar o que estava acontecendo com eles, a perseguição, aquilo que havia se levantado contra eles. Então eles tinham o que? Os seus, que eles foram recorrer naquele momento de aflição, de perseguição, de dificuldade. Amém, queridos? Por isso é importante você estar no seu discipulado, estar nos seus, com os seus. Quando tiver uma dificuldade, para onde você vai? Eu vou para os meus, eu vou contar tudo lá para eles. E olha, sabe o que vai acontecer? Olha o que acontece no versículo 24. Ouvindo isso, o que eles fizeram? Unânimes, eles fizeram uma oração unânimes, amém? E aí ele fala, unânimes o que? Levantaram a voz, não foi assim não. Pedro falou, estamos sendo perseguidos, estão mandando a gente parar de pregar Jesus, eu vim aqui para falar com vocês. Tá bom, então vamos orar. Não, meu irmão, eles levantaram a voz. Ei, isso não vai acontecer. Senhor, nos dá intrepidez, ousadia, que mesmo sendo perseguido, a gente não pare, a gente fale a palavra, e o Senhor confirme com sinais e prodígios a sua palavra. E sabe o que acontece? Aquele lugar treme, meu irmão. Tamanho era o poder da oração unânime. Amém, o lugar treme, eles são cheios do Espírito Santo e começam a pregar a palavra com intrepidez, ou seja, eles receberam aquilo que eles estavam orando, amém, eles receberam aquilo que eles declararam que ia acontecer, amém, queridos? Por isso você precisa, eu e você, nós precisamos ter os nossos, o lugar nosso discipulado, amém, porque quando tiver ruim, eu tenho ali os meus, que eu vou abrir o meu coração, eu vou falar a minha dificuldade, e aí nós vamos levantar, unânimes, com oração unânimes, em voz alta, vamos fazer um barulho santo, e sai para lá, Satanás, você perdeu, amém? E sabe qual vai ser o resultado? Aquilo que nós estamos declarando, amém, querido? E aí nós levantamos na oração da fé, unânimes, todos em concordância, amém? Orando a mesma coisa, no mesmo propósito, na mesma direção, em voz alta, e declarando aquilo que a palavra do Senhor diz, que é a vontade dEle. E sabe qual é o resultado? Recebe o que você está crendo. Amém, por isso precisamos dos nossos. Nós temos outra passagem em Atos no capítulo 12, lá o governador, se não me falha a memória, Herodes, manda prender os do caminho e passa a fio da espada Tiago, irmão de João, amém, e aquilo agradou o povo, e Pedro estava preso. O que ia acontecer com Pedro? Ser passado a fio de espada, mas ele tinha os seus, o seu grupo, que ele estava preso, estava na dificuldade, mas os seus
levantando nome, unânimes, orando ao Senhor, um grupo lá orando ao Senhor. De repente Pedro estava preso, o que acontece? Um anjo, levanta aí, as cadeias caem, ele está achando que é uma visão, vai passando pelos sentinelas, vai passar, as portas vão se abrindo, e aí bate lá onde os irmãos estavam orando, eles ouvem a voz de Pedro, vê Pedro, fecha a porta, eu acho que é Pedro que está aí, não é o anjo dele, não estava orando, para ele ser solto, então ele está solto, amém? Um episódio engraçado, e eles ali se alegram e regozijam, porque a oração deles foram ouvidas. Pedro tinha os seus, você precisa ter os seus, o seu grupo, o seu discipulado. O que eu estou passando, eu vou para os meus. Satanás, eu vou para os meus. E tu segura que essa terça você vai ver. Amém, querido. E o discipulado vai levantar unânime em oração, e a oração vai ser respondida. Amém. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.